Bom dia a você, meu irmão e irmã, que a graça e a paz do nosso bom Deus seja sobre a sua vida, abençoando este dia que o povo de Deus se reúne para dedicar culto ao Senhor nosso Deus. Espero que você tenha grande prazer, grande satisfação neste ajuntamento com os irmãos para prestar culto ao Senhor nosso Deus. Hoje nós faremos a leitura do primeiro livro das Crônicas, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Vamos ler 2 capítulos no mesmo dia. Isso se faz necessário porque você já deve ter somado aí o número de capítulos nos 2 livros e deve ter chegado à conclusão que passa ao número de 60 capítulos. Logo, há necessidade então para conseguirmos fazer isso no prazo de 2 meses, a gente reduzir, ou melhor, juntar alguns capítulos no mesmo dia. Mas também isso se faz necessário por outro motivo. Uma vez que os capítulos que nós leremos a partir daqui, do capítulo 23 até o 29, eles estão no mesmo contexto. Eles relatam o mesmo evento. Então, para que nós tenhamos um entendimento melhor da sequência dos fatos que acontecem no mesmo evento, e que evento é esse? A Assembleia Solene da nomeação de Salomão, ou melhor, da coroação de Salomão como rei de Israel. Davi já está velho, passa o cetro para seu filho Salomão, e ele Davi convoca muitas pessoas para estarem presentes à ocasião, e essas pessoas também referendam, ou seja, elas concordam com aquilo que Davi está fazendo naquele momento. Aceitam também estar debaixo da autoridade de Salomão, assim como estiveram debaixo da autoridade de Davi. Mas eu já estou adiantando o assunto do texto, né? Vamos à leitura do texto do capítulo de número 23, depois leremos o capítulo de número 24. E depois disso, vamos fazer os comentários e explanações como temos feito todos os dias. Ou melhor, como eu tenho feito todos os dias. Não posso falar igual jogador de futebol, né? O texto nos diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e farto de dias, constituiu a seu filho Salomão rei sobre Israel. Ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Foram contados os levitas de 30 anos para cima. Seu número contados um por um foi de 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos que Davi fez para esse mistério. Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Filhos de Gerson, Ladã e Simei. Filhos de Ladã, Jeiel, o chefe, Zetã e Joel, 3. Filhos de Simei, Selomite, Aziel e Arã, 3. Estes foram os chefes das famílias de Ladã. Filhos de Simei, Jaate, Zizá, Jeus e Berias. Estes foram os filhos de Simei, 4. Jaate era o chefe, Zizá o segundo, mas Jeus e Berias não tiveram muitos filhos, pelo que estes 2 foram contados por uma só família. Filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron e Uziel, 4. Filhos de Anrão, Arão e Moisés. Arão foi separado para servir no Santo dos Santos, ele e seus filhos perpetuamente, e para queimar incenso diante do Senhor, para o servir e para dar a bênção em seu nome eternamente. Quanto a Moisés, homem de Deus, seus filhos foram contados entre a tribo de Levi. Os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Sebuel, o chefe. Filho de Eliezer, Reabias, o chefe. E não teve outros, porém os filhos de Reabias se multiplicaram grandemente. Filhos de Izar, Selomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaaziel, o terceiro. E Jecameão, o quarto. Filhos de Uziel, Micá, o chefe. E Isias, o segundo. Filhos de Merari, Mali e Muzi. Filhos de Mali, Eleazar e Quis. Morreu Eleazar e não teve filhos, porém filhas. E os filhos de Quis, seus irmãos, as desposaram. Os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote, 3. São estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias e chefes dela, segundo foram contados nominalmente um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor de 20 anos para cima. Porque disse Davi: O Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério,
porque, segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda a sorte de peso e medida. Deviam estar presentes todas as manhãs para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, perante o Senhor, segundo o número determinado, e para que tivessem a seu cargo a tenda da congregação e o santuário, e atendessem aos filhos de Arão, seus irmãos, no ministério da casa do Senhor. Quanto aos filhos de Arão, foram eles divididos por seus turnos. Filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Eleazar e Itamar oficiavam como sacerdotes. Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, e com Aimeleque, dos filhos de Itamar, os dividiu segundo os seus deveres no seu ministério. E achou-se que eram mais os filhos de Eleazar entre os chefes de famílias do que os filhos de Itamar, quando os dividiram. Dos filhos de Eleazar, 16 chefes de famílias, dos filhos de Itamar, 8. Repartiram-nos por sortes, uns como os outros, porque havia príncipes do santuário e príncipes de Deus, tanto dos filhos de Eleazar como dos filhos de Itamar. Semaías, escrivão, filho de Natanael, levita, registrou-os na presença do rei, dos príncipes dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas, sendo escolhidas as famílias por sorte, alternadamente, para Eleazar e para Itamar. Saiu a primeira sorte para Jeoiaribe, a segunda a Jedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acos, a oitava a Abias, a nona a Jesua, a décima a Secanias, a undécima a Eliasibe, a duodécima a Jaquim, a 13ª a Upá, a 14ª a Jezebeabe, a 15ª a Bilgá, a 16ª a Imer, a 17ª ou Imer, a 17ª a Ezir, a 18ª a Apises, a 19ª a Petaías, a 20ª a Jeesquel, a 21ª a Jaquim, a 22ª a Gamul, a 23ª a Delaías, a 24ª a Maasias. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Eis os chefes do restante dos filhos de Levi, dos filhos de Anrão, Subael, dos filhos de Subael, Gedias, dos filhos de Reabias, Isias, o chefe, dos Isaritas, Selomite, dos filhos de Selomite, Jaate, dos filhos de Hebron, Gerias, o primeiro, Amarias, o segundo, Jaaziel, o terceiro, Jecameão, o quarto, dos filhos de Uziel, Micá, dos filhos de Micá, Samir, o irmão de Micá, Isias, dos filhos de Isias, Zacarias, dos filhos de Merari, Mali e Muzi, dos filhos de Jaazias, Beno, dos filhos de Merari, da parte de Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri, de Mali, Eleazar, que não teve filhos, dos filhos de Quis, Jerameel, dos filhos de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Foram estes os filhos dos levitas segundo as suas famílias, também estes, tanto os chefes das famílias como seus irmãos menores, como fizeram os outros seus irmãos, filhos de Arão, lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos cabeças das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Você pensou que tinha escapado das listas com trava-língua, né? E você se enganou, porque aqui tem mais listas com mais nomes difíceis de serem pronunciados por nós falantes da língua portuguesa, não é verdade? Mas vamos lá, o capítulo de número 23 começa com um título dizendo que Davi já estava velho, farto de dias,
Isso não quer dizer que ele estava cansado, isso quer dizer que ele teve abundância de dias, viveu bastante, viveu regaladamente. E aí o texto nos diz que ele constituiu a seu filho rei sobre Israel. E para a solenidade, para a transferência do reino a seu filho, ele ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. Quando se diz príncipe, a gente tem a tendência a pensar que príncipe é somente filho do rei, mas não é isso. Príncipe pode também ser um nome dado ao próprio rei, não um nome próprio, mas uma maneira de nomear o próprio rei, porque príncipe na realidade significa aquele que lidera, aquele que governa. Então, quando o cronista fala que Davi ajuntou todos os príncipes, está dizendo que ele juntou todas aquelas pessoas que exerciam autoridade, que governavam junto com Davi. Não é que Davi era alguém que dividiu o reino horizontalmente, mas é como nós sabemos, existem aqui no nosso próprio país presidente, governador, prefeitos, e abaixo deles existem outras autoridades dentro de cada uma das unidades da federação e dentro de cada um dos municípios. Era a mesma coisa em Israel. Os príncipes seriam esses outros que governavam sob a autoridade de Davi. Então, Davi convocou todas essas pessoas. E dentre os levitas, só dentre os levitas, foi contado um número de, quanto diz aqui, 38 mil homens. Era muita gente. E ele está falando que assim, é claro que tinha mais pessoas na tribo de Levi, muito mais pessoas, mas dos que tinham 30 anos para cima, eram 38 mil e que se faziam presentes a essa assembleia, a esta solenidade. Dos 38 mil, verso 4 diz, destes havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6 mil oficiais e juízes, ou seja, 24 mil trabalhava no templo. Do restante, além dos 24 mil, tinha 6 mil que eram oficiais e também juízes, ou seja, ainda tem outros 1.000 aí na conta que não está aparecendo aqui. Ah, desculpa, parece sim. Verso 5, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem o Senhor. Então a conta fechou, 38 mil. Dos 38 mil, 24 para trabalhar no templo, outros 6 mil como oficiais e juízes espalhados pelo território de Israel, outros 4 mil como porteiros no templo, ou seja, também trabalhavam no templo, e outros 4 mil para louvarem, eram cantores. Aí você percebe, olha só que interessante, hoje em dia as pessoas chamam de levita quem canta na igreja, mas isso é um reducionismo enorme, porque se for chamar alguém na igreja de levita, teria que chamar todo mundo que trabalha na igreja de levita, porque lá no templo, todos os que trabalhavam eram levitas, então não dá para chamar os cantores de hoje em dia de levita. Quer chamar os cantores de hoje em dia? Chame-os de cantores, chame-os de pessoas que adoram a Deus por meio do canto, mas não chame de levita, tá bom? Continuando o texto, o autor aqui, o cronista, nos diz que Davi dividiu os levitas em turnos, ou seja, cada um tinha um local certo para servir, uma função certa para executar e um dia e horário também para fazer a sua tarefa. E aí ele diz assim, o verso 6, Davi os repartiu por turnos, segundo os filhos de Levi. Quais eram os filhos de Levi? Gerson, Coate e Merari. Vocês lembram lá da lista genealógica que nós lemos nos primeiros capítulos e que gastamos bastante tempo justamente lendo a genealogia da própria tribo de Levi? Pois é, olha, lembra dessas coisas, estão sendo utilizadas aqui agora. Os versos de número 7 até o verso de número... deixa eu ver... até o verso número 23, dá a lista dos nomes daqueles que foram contados como responsáveis, cada um por seu turno, no serviço do templo. Mas aí ele faz uma pausa no verso 24 para dar uma explicação. Ele diz assim, são estes os filhos de Levi, segundo as suas famílias, e chefes delas, segundo foram contados nominalmente, um por um, encarregados do ministério da casa do Senhor, de 20 anos para cima. Aí você pensa assim, ué, lá não falava 30 anos para cima, agora fala 20 anos para cima? Eu fiquei com esta dúvida. E depois, mais adiante, ele repete falando 20 anos para cima. Fiquei pensando, será que houve um erro de tradução? Será que houve um erro do copista?
Mas tem muitos teólogos, exegetas, aqueles que estudam diretamente na língua hebraica, que divergem quanto a muitas teorias do porquê lá ser 30 e aqui ser 20. Eu não consegui fechar, tá? Não sei explicar para vocês o porquê. Mas sabemos que no começo do capítulo, Davi contou todos os levitas a partir de 30 anos, e aqui no meio do capítulo está contando a partir dos 20 anos. E depois, se você quiser pesquisar, pode trazer também, comentar aí embaixo o que você encontrou do resultado da sua pesquisa, tá? Vai ajudar o pastor também. E olha só a continuação do texto. No verso número 25, nos diz que Davi diz ao povo, aos levitas, que eles têm responsabilidade de servir a Deus, porque chegou o momento em que finalmente Deus concedeu paz, descanso ao seu povo. Uma vez que foi dado descanso, logo Deus, conforme nós vimos ontem, indicaria um lugar onde deveria ser levado todo o holocausto para adoração, culto ao Senhor Deus. Então chegou o momento. Deus deu paz nas fronteiras, Deus deu paz no território interno, portanto agora era o momento para estes homens, os levitas, começarem a trabalhar no culto ao Senhor num lugar específico. Portanto, eles não tinham mais que carregar o tabernáculo de cidade para cidade, de vila para vila, não, agora tinha um lugar fixo para eles permanecerem. E é o que Davi fala aqui no verso 26, assim os levitas já não precisarão levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi de 20 anos para cima, viu? Que eu disse a vocês, mais uma vez ele fala de 20 anos para cima. E agora ele diz o que esses levitas deveriam fazer, olha só, ele não só divide os turnos de trabalho, mas ele também diz quais são as tarefas deles, né? E lá está escrito assim, verso 28. O cargo deles era assistir os filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios e nas câmaras, na purificação de todas as coisas sagradas e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, os pães da proposição, a flor de farinha para oferta de manjares, os coscorões asmos, as assadeiras, o tostado e toda sorte de peso de medida. E eles também deviam estar presentes a todas as manhãs, para renderem graças ao Senhor e o louvarem, e da mesma sorte à tarde, e para cada oferecimento dos holocaustos do Senhor nos sábados, nas festas da lua nova, nas festas fixas, perante o Senhor segundo um número determinado. Olha só, então a função principal dos levitas, estes outros levitas, como assim outros levitas? Vocês devem se lembrar que os levitas eram divididos em dois grupos diferentes. O grupo dos sacerdotes, descendentes de Arão, e os descendentes de Arão pertenciam à tribo de Coate, ou seja, eles eram do ramo dos coatitas, e os outros, os filhos de Gerson e os filhos de Merari, eram contados como outros. Então, estes outros, todos os coatitas que não eram descendentes de Arão, e todos os descendentes de Merari e de Gerson, eles eram os levitas que deveriam dar assistência aos descendentes de Arão. Eles deveriam dar assistência aos sacerdotes. Não é que um fosse mais importante que o outro, mas um tinha a tarefa diferente do outro. E um dependia do outro também, do trabalho do outro. E sendo assim, nós vemos os sacerdotes, a função deles está bem especificada lá no livro de Levítico e também no livro do Êxodo. Mas aqui está especificada a função dos outros levitas, que deveriam também purificar aquilo que seria ofertado, deveriam selecionar as coisas que deveriam ser ofertadas, também deveriam preparar algumas das ofertas que seriam dedicadas a Deus, também deveriam cantar, também deveriam estar presentes a todas as festas, e as festas compreendiam tanto as festas fixas, como também as móveis, e também o próprio sábado, que era considerado uma festa pelo Senhor. Depois, encerrado o capítulo 23, lá no capítulo 24, ele passa a falar especificamente dos descendentes de Arão. Lembram-se que Arão teve 4 filhos, mas 2 deles foram mortos pelo próprio Senhor, Nadab e Abiú. Sobraram então Eleazar e Itamar. Então, a linhagem dos sacerdotes ela é contada a partir de Eleazar e de Itamar. Olha o que diz o verso número 3 do capítulo 24. Davi com Zadok dos filhos de Eleazar e com Aimeleque dos filhos de Itamar os dividiu segundo os seus deveres
no ministério. Vocês devem se lembrar que quando Davi levou a Arca do Senhor para Jerusalém, a Arca ficou numa tenda que foi construída por Davi, lá em Jerusalém. Porém, o tabernáculo com o altar do sacrifício ainda estava lá na cidade de Gibeão. Então era necessária a presença de um sacerdote em Jerusalém, de outro sacerdote em Gibeão. E o que eu não lembro qual dos dois, se eu não me engano, era Zadok quem estava em Gibeão e Aimeleque quem ficava lá em Jerusalém. Uma vez que o templo foi construído, já não tinha mais necessidade deles se dividirem. Porém, as famílias desses dois, Zadok e Aimeleque, foram divididas em turnos para que também pudessem trabalhar no mesmo ofício, de levar o sacrifício, de entrar no Santo dos Santos. Olha o que diz o verso de número 19. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Então, olha só, aqui tem aquelas listas que eu falei, né? Da divisão dos turnos de cada um dos membros das famílias de Zadok e Aimeleque. É Aimeleque, né? Deixa eu ver aqui. Aimeleque. Então, continuando, nós vemos que tem essas listas e o autor fala pelo menos umas 2 ou 3 vezes que a distribuição, né, de primeiro, segundo, terceiro até o 24º não foi feita de maneira, não teve um critério, como que é a palavra? Não foi a escolha de Davi, mas foi lançada a sorte, foi feito sorteio, né? Para dizer assim, ó, nós não estamos satisfazendo a vontade de ninguém, nós deixamos para que o Senhor Deus designasse, escolhesse quando seria o turno de cada um. E os sorteios foram feitos na presença do rei, então todo mundo ficou feliz e satisfeito com aquilo que foi feito, todo mundo aceitou a decisão. Olha só, vimos hoje que Davi fez uma solenidade para a coroação de seu filho Salomão. Convocou muitas pessoas, príncipes de Israel, ou seja, aqueles que exercem autoridades, e também chamou os levitas. E vimos tanto no capítulo 24, ou 23, como 24, quem eram esses levitas e as funções que eles exerceram. Vimos todos? Não. Amanhã nós veremos outros levitas também, aqueles que eram cantores, aqueles que eram porteiros e aqueles que eram os guardas do tesouro. Mas isso é assunto para amanhã, tá bom? Aproveite bem o domingo, o dia do Senhor, para estar com a sua família e também para estar com a sua família na fé, sua família por extensão. Que Deus abençoe você e até amanhã. Nos vemos na próxima leitura do primeiro livro das Crônicas. Até mais. Tchau, tchau.